Após a pregação de Pedro, a Bíblia relata que no verso 41, a partir do verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, ou seja, milagres e maravilhas. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir para que realmente esse sonho possa se tornar realidade nas nossas vidas, porque essa é a vontade de Deus. Entendemos que aqui está uma oração totalmente alinhada com a vontade de Deus, conforme o louvor que nós acabamos de cantar. Nós viemos nesse mundo para adorar a esse Deus. Nós viemos nesse mundo para visitar e ter exatamente o prazer de estar nos átrios do Senhor, ou seja, na sua casa, na igreja do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por nos apresentar essa pregação de Pedro, Senhor. E entendemos, Senhor, que este é o verdadeiro modelo da igreja que o seu Filho Jesus espera em cada um de nós, porque é a igreja que fará sempre a promoção, a divulgação, a pregação, a ministração do Evangelho de Jesus. É o que nós queremos, Pai, aqui nesse lugar, a partir desse lugar, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Amém, amém, amém. O tema: o modo crente de se viver. Há uma palavra na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 28, que eu gosto dela nessa versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, onde que diz: na igreja, Deus já colocou tudo no lugar certo. Tudo. Paulo falando para a igreja de Corinto. Hoje ainda no almoço, eu e a Bia, eu estava lá ouvindo, no meu escritório, eu deixei a Bíblia falada ali enquanto nós almoçávamos, e Paulo estava falando para a igreja de Corinto. É a igreja que ele mais repreende, é a igreja que ele mais corrige através das suas cartas. Eu já mostrei aqui que, embora essa igreja tinha muitos dons, possuíam muitos dons, mas as pessoas se confundiam, achavam que aquilo era particularmente para elas, que Deus estava dando aquele dom para elas, e aonde que meio que elas se achavam melhor que as outras.
Essa igreja, não é? Ela era dividida. Essa igreja tinha no seu comportamento muitas coisas. Se vocês lerem tanto a 1 Coríntios quanto a 2 Coríntios, vocês vão ver Paulo repreendendo esse crente a todo o instante. E olha o que ele diz no capítulo 12, no verso 28. Na igreja, Deus já colocou tudo no lugar certo. Nós não temos que inventar. Ao contrário, nós temos que seguir exatamente a orientação, a palavra de Deus, através do que as Sagradas Escrituras nos apresentam, nos ensinamentos do Senhor Jesus, na sequência com relação aos ensinamentos dos apóstolos. E aqui está exatamente o modelo de igreja, porque é o início, ou seja, é a igreja primitiva que começava a caminhar, né, através dos ensinamentos do Senhor. Há um teólogo chamado William MacDonald, que ele escreve N livros, mas num que tem o título de O Verdadeiro Discipulado. William MacDonald diz que, ou melhor, ele escreve que o caminho para se tornar cristão inicia-se quando alguém nasce de novo. A pessoa reconhece que é pecadora, que estava perdida, cega e nua diante de Deus. Não pode salvar-se a si mesma por meio das obras ou por ter um bom caráter. Crê que o Senhor Jesus morreu na cruz em seu lugar e reconhece através de uma decisão de fé que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Ele afirma que em nosso novo nascimento recebemos o poder sobrenatural para vivermos o discipulado de Jesus, pois isso não é possível em nós mesmos. Não temos essa força. Somente com a ajuda do Espírito Santo e da Igreja de Jesus que o verdadeiro discipulado se torna altamente possível. Amém, irmãos? O contexto que nós lemos aqui, nesta passagem, no livro de Atos, ou Atos do Espírito Santo, permite que a igreja descubra e redescubra a sua missão na terra. Eu sempre chamo a atenção de vocês no sentido de que ler a Bíblia em sequência, ela vai nos trazer instruções necessárias para a nossa caminhada. Nós não precisamos inventar nada. Eu conheço particularmente um monte de métodos que as igrejas aplicam para crescer, não é? Mas enfim, Jesus ele começou com 12. Eu estou falando para vocês dia após dia, né, que se preparem, se edifiquem, busquem através dos ensinamentos da Bíblia o seu crescimento particular, próprio, porque você vai ser usado. Deus quer te usar. E Ele vai te usar através do teu conhecimento, através do teu testemunho. Não fica esperando uma vozinha te falar, olha, fala isso para aquela pessoa. Essa vozinha já está falando aí. Muitas vezes basta você abrir a Bíblia e começar a conversar com Deus. Ele fala. Falou ontem, está falando hoje e falará eternamente. Eu tenho chamado a atenção, né, de vocês para a própria edificação de vocês.
Dá a impressão que o pastor é chato, no sentido de fazer com que todo momento, todos os instantes, tem que lembrar que nós temos que ler a Bíblia. Mas você está lendo? De capa a capa? Está compreendendo as Escrituras? Numa linguagem sequencial? Como diz a palavra, pois Deus é o mesmo de ontem e será eternamente. Atos no capítulo 1, verso 8, na nova tradução da linguagem de hoje, diz que, porém, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Se Deus falou ontem, está falando hoje e falará conosco eternamente, Ele está mostrando para mim e para você que Ele vai te usar numa série de lugares que você nem imagina. Porque falar da Judéia, falar da Samaria, falar das terras distantes para aquele povo que estava ali na frente, para aqueles apóstolos mesmos, era uma coisa muito confusa para aquela época. Samaria era um lugar onde eles nem pisavam. Vocês vão ver que lá no capítulo 8 desse livro de Atos, é que os apóstolos vão até a Samaria. João e Pedro vão até lá, porque as pessoas de lá começaram a se converter a Cristo. Então, quando se lê aqui, não é? Testemunho em Jerusalém, eles já estavam sendo na Judéia, Samaria e confins das terras. Deus, Ele já estava analisando o futuro. E nós, como crentes, nós não temos que olhar o passado. Se fixar no presente, olhando para o futuro. Porque qual é o nosso futuro? O reino celestial. A morada eterna com esse Deus. E de encontro com Jesus, que já está vindo de encontro com cada um de nós. Esse é o nosso futuro. Esse revestimento do alto já chegou para cada um de nós. O que Jesus estava ali profetizando para aqueles apóstolos já aconteceu na nossa vida. Nós já temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo já foi dado a todos os homens que reconheceram que Jesus é o seu único e verdadeiro Senhor e Libertador. Todos aqueles que reconheceram já receberam esse poder, já receberam o Espírito Santo. E ele veio com que propósito? Ele veio exatamente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, ele veio para unir todos os crentes no Senhor Jesus, porque Jesus já está voltando. Ele já está voltando. Paulo também, no capítulo 12, verso 7, ele diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Em repreensão àquela igreja, ele está mostrando para mim e para você que os dons que nós já possuímos no Espírito Santo, esse dom que já temos, se ele não está manifesto em ti ainda, revisa o teu comportamento. Veja exatamente a tua caminhada, o que está te faltando para que realmente você tenha o acesso a esses dons que esse Deus já te deu, para fins proveitosos, para ser utilizado dentro da igreja. Irmãos, nós sempre vamos admoestar a cada um de vocês. Admoestar, já expliquei, que é fazer uma repreensão com amor. Eu faço isso porque eu amo a cada um de vocês, amo a cada um da família de vocês. É para que o testemunho seu seja cada vez mais edificado, para que a gente possa apresentar esse testemunho para as pessoas que estão do nosso lado.
Nós não temos esse poder de convencer. E na verdade, o Espírito Santo, quando Jesus estava aqui na terra, os milagres de Jesus, os feitos do Senhor Jesus, só foram possíveis através do Espírito Santo. Entenderam? Esses dons que acompanhavam os apóstolos, naquele instante que Jesus, quando Jesus ordenava, vão as ovelhas perdidas, vão buscar aquelas almas para mim, eu vou transformar vocês agora, em pescadores de homens. Quando ele falava isso, ele estava falando pelo poder do Espírito Santo. E é pelo poder do Espírito Santo que a gente vai trazer essas pessoas que estão teimando em não vir. Esse relacionamento. Eu estava ouvindo um louvor, eu e a Bia, eu falei, Bela, ouça isso, ouça essa letra, veja a intimidade desse, é um padre, a intimidade desse padre com Deus, quando ele escreve uma música dessa. Aonde que ele extraiu essa frase? Quando você tem intimidade com uma pessoa, você vai descobrindo valores nela que aparentemente você não viu no primeiro encontro. Você vai descobrindo coisas, espero que sejam coisas boas, mas também você vai descobrir muita coisa ruim. Porque esse relacionamento vai escancarando as pessoas, vai tirando as máscaras das pessoas. E como esse Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, quanto mais a gente conhecer esse Deus, mais amor, mais bondade nós vamos ver nele. Amor esse para nós aplicarmos aos nossos. Esse aí não tem jeito, essa aí eu nem mais falo nada. Já pensou se Deus agisse dessa maneira conosco? Quando eu leio a Bíblia e estou lendo o livro de Atos, eu estou vendo o mover do Espírito Santo com a igreja. Milagres, prodígios e maravilhas vão acontecer durante toda a trajetória do livro de Atos. Nós vamos ver o poder do Espírito Santo em ação, tudo aquilo que Jesus falou nos 4 evangelhos, tomando exatamente forma no livro de Atos, aonde que alguns teólogos dizem que é o evangelho do Espírito Santo, atos do Espírito Santo. Então, para minha edificação, para o meu crescimento, eu quero fazer mais uma vez o desafio para vocês. Leia o livro de Atos. Eu tenho certeza que, igual a outros que eu recomendei, Judas, meia página, vai fazer exatamente com que crie em vocês motivação para que vocês debrucem mais com a palavra desse Deus e falem mais com Ele. Começa a colocar de lado, irmãos, muitos compromissos que está te soberbando. Para com essa preguiça. Se interesse mais por esse Deus, que a misericórdia dele dura para sempre, para você, para os seus. Quanto mais eu vou me relacionando, quanto mais eu vou me interessando nas pessoas, mais elas vão se revelando para mim, elas vão me dar segredos. A revelação do Espírito é possível para aqueles que passam a conhecer Ele, buscam conhecer mais Ele, em espírito e em verdade.
o Espírito Santo de Deus lhes trará revelações, falará em seus dons, sobre o momento da tua vida atual, vai te falar no conhecimento, vai te falar no discernimento, discernir as coisas do Espírito, é você exatamente ver o sobrenatural até nas pessoas que te rodeiam. Não como não vale a pena investir nessa pessoa, mas se a misericórdia do Senhor dura para sempre, Ele está pedindo para que você o imite. Você tem que ter misericórdia para com essa pessoa. Viu ontem, não é? A mutualidade, as coisas mútuas. Quantas coisas que a gente deixa de praticar naqueles mandamentos que o Senhor nos dá, de uns para com os outros. Falará sobre o seu momento em nossa igreja, na MVC, no Ministério de Volta a Casa. Interessante, irmãos, que quando você lê a Bíblia, você vai chegar em Colossos. Colossos era uma igreja desse tamanho. E que Paulo, assim como ele se preocupava com todas as outras igrejas, ele também se preocupava com Colossos. Era uma igreja na casa. E uma casa naquela época, não abrigava 100 pessoas, 50 pessoas. Você não está aqui por coincidência. Sua presença aqui não é um acidente. Para Deus não existe talvez. Deus, Ele não tem talvez para você. Ele tem as coisas certas para você. Ele sabe de todas as coisas. E se insistentemente nós temos falado através das Sagradas Escrituras que nós devemos conhecê-lo, que nós devemos conhecer as Sagradas Escrituras mais e mais, e aplicar esse conhecimento na nossa vida, na vida dos nossos. Eu não tenho poder para falar na cabeça de ninguém. Se você está insistindo em falar na cabeça de alguém, para! Você não tem essa capacidade de aconselhar. Quem tem a capacidade de aconselhar é o Espírito Santo de Deus. Ele é o conselheiro. Nós somos o coadjuvante dessa história. Senhor, eu entrego agora essa pessoa através do Espírito Santo para que o Senhor possa convencer a ela. Me permita, Senhor, que eu melhore o meu testemunho para com essa pessoa. Amém? Quando nós olhamos para a igreja de Jerusalém, no livro de Atos, nós podemos ver o Espírito Santo ali presente. O Espírito Santo, irmãos, é o Senhor da igreja. O Espírito Santo é o seu principal companheiro. É Ele que nós devemos invocar a todos os instantes. É Ele que nós devemos buscar, enquanto se pode achar. Amém? E ao meditarmos nesses versos de Atos, do capítulo 2, dos versos 41 a 47, nós encontramos aqui motivos mais que suficientes para ser e fazer igreja, não é? Com o auxílio do Espírito Santo. Um planta, outro rega, mas é o Senhor quem faz crescer. Primeiro motivo: perseverar na doutrina dos apóstolos, mesmo diante de perseguições sociais. Por
Por que perseverar na doutrina dos apóstolos? Quem foi o professor dos apóstolos? Jesus. Perseverando na doutrina dos apóstolos, eu estou perseverando nos ensinos do Senhor Jesus para aplicar esses ensinos na minha vida. Mesmo em dias de perseguições. Embora com toda a perseguição sofrida por seguir Jesus, eles perseveravam. Às vezes, eu dou ouvido, eu sempre falo isso. E o Espírito Santo me incomoda agora para continuar falando. Às vezes eu dou ouvido para pessoas que querem me tirar, me sacar da igreja. Deixo de perseverar nessa doutrina, dando ouvido à comichão, a coisinhas do lado. O ensino dos apóstolos, na verdade, é um aprendizado constante na nossa vida. Eu tenho a impressão que muitas pessoas saíam dessas ministrações não entendendo. E assim como eles aprenderam do mestre que é paciente em ensinar, eles ouviam novamente a mesma pregação. Amém? Porque aquele questionamento, né? Você ouviu, mas você está aplicando na tua vida? Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Mas o que eu estou fazendo para recompensar essa bondade? Eu vou estar um dia de frente a frente com esse Deus. Porque o amor dele é eterno na minha vida, glória a Deus. Mas eu vou chegar lá, digamos que ele vai puxar um assunto contigo que está relacionado às Sagradas Escrituras, conjecturas. E você vai ficar sem falar nada. Você não tem diálogo com ele aqui, que dirá lá. Conjecturas. Não está na Bíblia. Mas imagine. Aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Você vai passar por Pedro, cheio de galardão, cheio de medalha, quase que nem conseguiu, né? Eu sei, com uma gravatinha murcha. Olha quanta chance esse Deus nos dá. Como Ele fala conosco, culto após culto. Porque eu estou falando aí, eu tenho certeza que o Espírito Santo está incomodando em você, aí dentro. Eu não preciso nem ver. Na comunhão, aquilo que nós sempre repetimos aqui, glória a Deus, né? Que é a coinonia, que é a solidariedade, a reciprocidade, a mutualidade no nosso comportamento, de uns para com os outros. De entender que de repente nós viemos nesse mundo para adorar esse Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. O egoísmo já não faz mais parte da vida do crente. Se tem ainda egoísmo dentro de você, revise, implore para que Deus, através dessa sua misericórdia, esse grande amor que dura para sempre, te retire esse seu sentimento de querer fazer as coisas somente para você, esquecendo do seu próximo. É essa igreja que nós estamos vendo aqui, essa igreja que caminhava um do lado do outro, um discipulado recíproco, uma estrada de mão dupla, ia e vinha. No partir do pão, no comparecimento no templo, na adoração cristã e nas orações.
orar junto, crer em conjunto, orar com gratidão, orar com humildade, orar com súplica, com intercessão ao Pai, em espírito e em verdade. Por que os apóstolos buscavam exatamente o desenvolver disso? Eles aprenderam do Mestre, não é? Eles aprenderam, eles ouviram Jesus falando para ele. Embora Jesus falou para aquela mulher no poço lá, não é? Aquela mulher samaritana no poço de Jacó. Eles encontraram o Mestre depois, onde que Jesus tinha acabado de admoestar aquela mulher, apresentando para ela a verdadeira adoração, porque os discípulos, ele ficou ali sentadinho no poço, mas os discípulos foram comprar o alimento. Quando voltaram, qual foi a conversa de Jesus para com esses discípulos? A Bíblia não narra, mas eu não consigo deixar de ver Jesus falando o que ele havia dito para aquela mulher samaritana. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou. Assim como eu falei para ela, eu estou falando agora para vocês. Assim como ele falou lá atrás, ele está falando hoje para vocês. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que ele está dizendo aqui? Não pode haver mentira nesse relacionamento. Não pode haver desculpas desnecessárias nesse relacionamento. Pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Irmãos, essa palavra está em João 4:23, para quem quiser anotar. Irmãos, haverá um tempo, e essa hora já é. Não tem mais que ficar esperando. Viver a verdade em Cristo Jesus, não é? Parar com desculpas vãs. Buscar adorar esse Deus em espírito e em verdade, porque a sua misericórdia dura para sempre. Segundo motivo, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Cada vez que eu vejo a igreja primitiva, cada vez que eu olho para o livro de Atos, cada vez que eu leio o livro de Atos, eu fico imaginando, esses prodígios e sinais não cessaram. Esses prodígios e sinais podem ser feitos por qualquer um de vocês, aonde que vocês estiverem. Havia temor, reverência e obediência e mutualidade. Nós fomos colocados num mundo egoísta. Nós fomos colocados num mundo individualista. Nós fomos colocados num mundo hedonista, que só pensa em prazer, só pensa em individualismo, só pensa em ser egoísta. Mas Jesus nos ensinou outra coisa, e é exatamente o que essa igreja fazia. Havia muito amor de uns pelos outros, em especial no serviço ao Senhor. Todo mundo estava predisposto, todo mundo fazia por excelência, todo mundo não deixava a igreja do Senhor Jesus em segundo lugar. Ao contrário, eles compreendiam, não é? Tudo que Jesus passou para eles, que o foco é o reino. Eu tenho que me preparar para o reino dos céus. Eu tenho que me melhorar para o reino dos céus.
Eu estou aqui de passagem. Os cristãos descritos no livro de Atos não se contentavam em se encontrar uma vez por semana. Ao contrário, não era só o culto de domingo que eles queriam frequentar. Eles se amavam tanto que eles queriam permanecer sempre juntos. Porque qual era o assunto? O reino dos céus, as coisas do alto, as coisas que realmente, não é, nós devemos colocar no mais profundo do nosso ser, são valores eternos e não mais temporários. Isso tudo vai passar. Passará céus e terras, mas a minha palavra será eterna. Passarão todas as vontades. E aconteciam muitos prodígios e sinais e maravilhas e milagres, porque o Espírito Santo estava em perfeita harmonia com cada um. Todos estavam cheios do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo nós vamos, não é, observar coisas que nós não observávamos antes. Nós vamos olhar mais com a alma do que com a nossa carne, do que com a nossa natureza. Nós vamos espiritualizar mais as causas da nossa existência. Nós vamos permitir que Cristo cresça cada vez mais em cada situação no nosso caminhar. Nós vamos deixar muitas coisas de lado, da qual hoje a gente se apega. Nós vamos observar muito mais os valores, esses valores que, não é, serão eternos comigo. Em outras palavras, eu estou ali carimbando o meu passaporte para a eternidade. O terceiro motivo: os que creram estavam juntos com tudo em comum, vendiam seus bens e atendiam aos necessitados. Irmãos, era uma igreja que ela entendia que Cristo veio para apresentar, para mostrar o novo lar. Esses valores aqui, para eles, já tinham passado. Aquilo que, não é, nós já conversamos com vocês por diversas vezes. Para o crente, essa terra já passou. Para aquele que verdadeiramente sabe para onde está indo, essa terra já passou. Nós estamos aqui só para ser melhorado. E nós vamos nos melhorar. Em tempo que a gente passa a fazer as coisas aqui na terra, olhando para o reino celestial, nós vamos melhorar a nossa trajetória aqui, como também vamos ficar cuidando, zelando da vida vindoura. Uma coisa está atrelada à outra. Quanto mais eu me vigiar, quanto mais eu crescer, eu me desenvolver, eu me edificar, eu estou me melhorando aqui, como para a eternidade. Quanto mais eu olhar para a eternidade, as coisas mais rapidamente vão fluir aqui para mim. Milagres, prodígios e maravilhas, né? Sinais acompanharão aqueles que creem. Se eu colocar exatamente os meus olhos para as coisas do alto, as coisas de baixo vão acontecer com a maior naturalidade. Eu vou conquistar gente que eu não estou conquistando para Ele, porque eu estou me vigiando, eu estou cuidando exatamente do meu testemunho, eu estou me melhorando cada vez mais para esse Deus, eu estou entendendo que eu tenho que parar tudo para falar com Ele.
A compreensão deles de eternidade era tão grande, era tão grande, era tão grande, que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. A Bíblia diz no livro de Atos que Barnabé, ele tinha uma propriedade, e a comparação da propriedade de Barnabé é como se fosse um sítio ou uma fazenda na Avenida Paulista, ou na rua, enfim, na principal rua de uma cidade. Tinha tanto valor para aquela época. Ele vendeu essa propriedade em Antioquia e doou para a igreja. Barnabé. Está ali escrito no livro de Atos. Ele vendeu as suas propriedades. Essa era a compreensão. Eu não estou com isso querendo que você desfaça de absolutamente nada seu. Muito pelo contrário, eu quero que Deus te acrescente muito mais de bens materiais. Mas olha para o alto. Olha para o alto, que você vai ter um desapego nessas coisas, e tempo que você desapegar, essas coisas vão começar a fluir. Valores vão ser substituídos. Você vai ver aquilo que é necessário e aquilo que você não precisa. Você vai ver o que é essencial e o que é supérfluo na tua vida. Ser cristão no Brasil é muito fácil. Não temos discriminação, perseguição. Estamos aqui num estado laico. Mas na época da igreja primitiva, as pessoas que se convertiam para o cristianismo, elas perdiam seus empregos. Elas trabalhavam, elas eram judias até aquele tempo. Elas, trabalhavam para outros judeus. Judeus trabalhando para judeus. A partir de que esse judeu se converteu ao cristianismo, ele perdeu o emprego. O que se observava na igreja primitiva, aqui nessa igreja de Atos, é que as pessoas viviam como se viviam. Tipo assim, criaram uma espécie de cooperativa, né? Isso que o governo está fazendo hoje, que não faz mais nada menos do que obrigação de trazer, de dar essa doação através desse auxílio emergencial. Isso já era praticado na igreja primitiva, porque as pessoas iam se desfazendo, tinham um controle disso, e eles repartiam para as pessoas em porções iguais. Capítulo 6, vocês vão ver isso, que quando começou a existir as desavenças, os apóstolos oraram e pediram para que dentre deles fossem indicados 7 pessoas cheias do Espírito Santo. É aí onde que começa a diaconia, aí é onde que começam os obreiros da igreja. Porque os apóstolos, eles precisavam ficar livres para estudar mais e para ministrar mais a palavra. E daí os obreiros entraram em ação para fazer a administração do templo em todos os sentidos. Cuidar da casa de Deus, cuidar das ovelhas no sentido de administrar aqueles valores todos que estavam ali para que ninguém passasse a necessidade. No Brasil é fácil, nós não temos nenhuma discriminação, perseguição, mas na época da igreja de Jerusalém, nos primórdios, na igreja primitiva, eles sofriam essas perseguições. A exemplo dessas igrejas perseguidas, onde que pastores e suas famílias são escondidas em porão, escondidas em buracos subterrâneos para que não sejam mortos. Esses que estão lá fora pregando o Evangelho. Uma das primeiras missões, uma das primeiras responsabilidades da igreja é investir em missões. Investir em missões para cobrir a necessidade desses que estão lá fora. Às vezes, aqui em Malemar, nós conseguimos pagar o aluguel com as nossas arrecadações, mas glória a Deus, até aqui tem nos sustentado esse Deus. Ebenezer, até aqui nos deu o Senhor.
Porque em tempo, quando sobrar algum aqui, eu não vou traduzir isso por meu salário, mas sim eu vou reverter para as missões que estão lá fora. Para esses que estão morrendo na proclamação do Evangelho. E o quarto motivo, diariamente perseveravam, verso 46 e 47, unânime no templo. Olha o que nós cantamos aqui, essa música, a banda, né? O grupo musical que fez essa música, que foi o louvor, quarto louvor que nós cantamos essa noite, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Meu desejo é estar nos átrios do Senhor. Perseveraram unânimes no templo. Essa banda chama-se Koinonia. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza e humildade de coração. É a proposta da INC. É a proposta exatamente de uma igreja em cada lar. Vão se preparando, irmãos, nesse tempo que Jesus está dando para cada um de nós, nesse tempo que o Espírito Santo está permitindo que a gente cresça, é para que a gente tenha a motivação necessária, não é? De abrir a nossa porta e convidar o Senhor Jesus para implantar dentro do lar de cada um de vocês uma igreja. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu fico, às vezes, imaginando, nas minhas conjecturas, a conversa com Deus. Tiago 4:17 diz: aquele que sabe que tem que fazer as boas obras e não está fazendo, já está pecando. Quantos alertas já nos deu esse Deus? Ontem, aqui, naquele seminário, nesse primeiro módulo, onde que nós discorremos sobre a mutualidade, essa igreja que nós devemos ser de uns para com os outros, essa igreja em reciprocidade. Quantas coisas que estão ali que a gente ignora, que a gente não faz, e se faz, não faz como o Senhor gostaria que fizéssemos, por excelência, com uma dedicação, com uma reverência, com um culto de louvor e agradecimento. Louvor e adoração, que o louvor já é o reconhecimento sobre o que Deus já fez nas nossas vidas. Adorar é reconhecer o que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o Deus todo onipotente. Ele é o Deus onisciente. Ele é o Deus onipresente. Ele é o Deus imutável. Nesse Deus não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é um Deus de perto, não é um Deus distante. Não é aquele Deus em cima de um altar. Não é aquele Deus que, eu tenho até medo de falar. Ao contrário, é um Deus relacionável. Está aqui agora. Está passeando pela igreja conforme Apocalipse.
está aqui, está lá no seu secreto, está no teu trabalho, está no caminho do teu trabalho, está a todos os instantes do seu lado. Quantas coisas que eu tenho deixado de fazer para esse Deus, que eu bato no peito, que eu glorifico Ele, digo, Deus é bom. E eu? O que eu sou? Você já se perguntou, conforme nós falávamos ontem? Você tem sido bom conforme esse Deus é? Primeiro dom, principal dom, primeiro fruto, amor. Eu tenho amado esse Deus como Ele me ama? Eu tenho me dedicado a Ele como Ele se dedica a mim? Apocalipse, no capítulo 3, verso 19, a palavra diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te, eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. E reconheçam verdadeiramente nas suas atitudes, não de falar, que esse Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nós estamos com um grande desafio pela frente. Eu estou profetizando, eu estou desejando, eu não estou adivinhando, entenderam? Que aqui, neste lugar, muitas pessoas virão. Deus está permitindo exatamente um tempo para que vocês cresçam. Pode acontecer de eu nem estar aqui, mas a igreja está. Olha quanta caminhada que você já tem. Olha quanto que você já andou dentro das igrejas. Quanto que esse Deus já falou no teu íntimo. O grande desafio desse momento é exatamente que a gente cresça e cresça para Ele. Porque muitas pessoas que estão dentro das igrejas não conhecem a Jesus. Conhecem um Jesus de ouvir falar, mas não de se relacionar. Essa igreja de Jerusalém, essa igreja do livro de Atos, tinha o poder do Espírito Santo em cada ação. Não davam um passo se não fosse de mão dadas com o Espírito Santo de Deus. Nós já colhemos algumas experiências nessa nossa caminhada. Glória a Deus, também já demos alguns frutos para o Senhor Jesus, mas Ele espera mais em cada um de nós. Ele espera. Às vezes eu falo, convide as pessoas para vir, insista. Olha quanto desânimo que você já tem com relação a essa situação. Não fala para mim, mas fala para o Senhor. Deus, Ele corrige quem Ele ama.
Se essa palavra realmente está surtindo efeito na tua mente, no teu coração, é o Espírito Santo te falando agora que você está deixando de fazer muitas coisas. Você é capaz. Olha as pessoas que Deus já usou, conforme a Bíblia, conforme a Bia tem dito para vocês, creio eu, na administração que ela tem feito aqui, os improváveis. As pessoas que foram improváveis para Deus. Quantos improváveis? Quantos que se negaram a falar quantos que tiveram a ousadia de voltar para Deus, mesmo depois da escolha, de dizer, eu não sou capaz. Jeremias se achava criança. Moisés era gago. Gideão, um humilde fazendeiro. E tantos outros que a Bíblia nos mostra. Mas Deus quer usar cada um de nós. Deus quer que você olhe para o teu rebanho, que está ali do teu lado, e te aprimore, te edifique, porque Ele vai usar a tua vida. Ele quer usar a tua vida. Há uma grande multidão ainda perdida no mundo, irmãos. Muita gente perdida nas nossas famílias. Muitos desigrejados que dizem não precisar mais de igreja. Muitos ventos contrários de falsas doutrinas, da qual a Bíblia denuncia, e nós, a exemplo do que a Bíblia fala, nós falamos aqui, não é? Sempre, diante desses ensinos contrários que adentram na igreja. Muita gente que ainda não conhece esse Jesus que você já conhece. Estamos assistindo muita teologia da prosperidade e pouca prosperidade da teologia em nossos dias. Ao contrário, né? As pessoas desconstruindo o Evangelho do Senhor, colocando, né, para que as pessoas possam aceitar um evangelho mais light, um evangelho menos radical, um discipulado mais tolerável. Dá nada não, vai lá. Deus, Ele repreende quem Ele ama. Qual é o teu modelo de igreja? Congregar em uma igreja que lhe é simpática? Te alisa em cada culto? Ou que te ensina e incentiva a estudar e perseverar uns com os outros numa mutualidade? Congregar em uma igreja que de certa maneira te deixa livre e não te admoesta? Ou uma que te censura, te repreende quando é necessário? Qual é o teu modelo de igreja? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse modelo de igreja. Obrigado, Pai, por nos mostrar, Pai, qual é o verdadeiro modelo que nós devemos seguir, Pai, para que um dia nós possamos estar face a face contigo, Senhor, contemplar, Senhor, a Tua face, reconhecer visualmente de como o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado, Deus. Que eu possa, Pai, ser essa igreja, que esse meu irmão que está nesse mundo aí desencontrado, desigrejado, possa ver em mim, Senhor. Que seu Espírito Santo me traga a palavra da sabedoria, Senhor. Assim como trouxe para todos esses que perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, eu possa levar
esta mensagem para esse mundo que está aí fora se perdendo, Senhor. Para muitos dos nossos que ainda não foram encontrados, Pai. É o que eu te peço, Deus, em oração, em reverência a Ti, porque eu sei que o Seu amor por mim e para todos é infinito, Deus. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por nos amar tanto, Senhor. E agradecemos, Senhor, lhe prestando esse culto de reverência por tudo aquilo que o Senhor é para cada um de nós. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.